Olá, muito boa noite para os nossos alunos e professores que estão conosco aqui na gravação ao vivo desta aula e muito bom dia para você que está acompanhando a estreia deste vídeo e olá para você que está vendo em qualquer outro horário, qualquer outro dia da semana, quem sabe até recapitulando a aula que você assistiu, que participou no domingo. Essa aula também acontece presencial lá na nossa igreja, né, na rua José Mascarenhas, 1789, Vila Matilde, São Paulo. Então você pode ir lá participar, é até mais interessante, você vai ter um número maior de alunos contribuindo, e ali é realmente ao vivo. Aqui você pode participar através dos comentários, então pode colocar aqui aquilo que Deus tem falado ao teu coração, ou quem sabe até alguma dúvida que você tem, a gente vai procurar esclarecer. Se for algo muito extenso, a gente esclarece na próxima aula, ou então nos comentários mesmo, dependendo da situação, tá bom? A gente convida você a participar conosco. Quero pedir a algum dos alunos que abra o seu microfone e nos dirija a Deus em oração. Nós vamos orar para darmos início a essa aula. Ó Pai, te agradecemos por tua bênção, te agradecemos porque sabemos que a tua palavra, ao ser exposta, vai produzir o seu efeito em nossas vidas. Também te pedimos por aqueles que irão participar dessa aula em qualquer momento da semana ou no próprio domingo, que o Senhor possa falar profundamente às suas vidas e que possa haver crescimento. Mas que também nós nos interessemos em compartilhar estes ensinamentos que temos participado com os nossos amigos, compartilhando nas redes e assim fazendo com que a tua mensagem chegue mais longe. Dá-nos a tua graça, usa o teu servo, pastor Cristiano. É o que nós suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Eu vou pedir aí a algum dos alunos que abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, mas apenas trazendo aí algum panorama sobre o nosso trimestre. A gente está encerrando, a gente fala trimestre por conta da quantidade de lições ali, mas não chega a fechar o mês, né? A gente vai trabalhando ali com cerca de 13 lições. Nós estamos encerrando, então, o tema chamados para adoração, ou chamada para adoração, ao longo, então, de lições trabalhando no livro de Levítico, Números e Deuteronômio. Nós vimos vários princípios da adoração. O tema da aula de hoje está trabalhando ali com adoradores obedientes a Deus. E aqui trazendo uma recapitulação de algumas coisas, alguns aspectos importantes que a gente viu ao longo das 12 lições estudadas ali, mas trazendo alguns destaques, como a importância de que um adorador deve estar atento à rebeldia, a atitudes rebeldes contra o Senhor. Isso não é postura de um adorador. Também nós temos que estar atentos à murmuração. A murmuração é algo que atrapalha, impede a nossa adoração. Nós temos que estar atentos às práticas da adoração que são muitas vezes contaminadas com ações que não são colocadas pela palavra de Deus, né? A gente já usa até a expressão mundana, né? Então, situações que são, às vezes, sensualidades, às vezes, superficialidade, que não são características de uma verdadeira adoração. Então, é muito importante que você esteja atento a cada aspecto da sua vida para você poder agir como um verdadeiro adorador. Leia para mim o texto base da lição de hoje, o texto áureo, é Deuteronômio 29 e 29. Pode abrir o seu microfone e ler. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém, as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Muito bem, muito bem. Teve um trânsito aí de voluntários. Isso é muito bom. Muito bem, queridos. Então a gente tem que estar atento
aqui alguns aspectos importantes. Por que esse texto ele é tão importante para nós? Ele diz aqui: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, de fato. Aquilo que é mistério do Senhor, somente Ele sabe. Mas existem muitas coisas que Ele escolheu revelar. Inclusive, uma das expressões que se utiliza para a Bíblia é a revelação de Deus. Então, esse é um outro nome que se dá para a Bíblia. É como Deus escolheu se revelar a nós. E daquilo que Ele escolheu se revelar, daquilo que Ele escolheu revelar a nós, nós, de fato, como disse aqui Moisés, estas coisas pertencem a nós, aos nossos filhos, para sempre. E aí tem um propósito. Não é simplesmente dizer: olha, eu tenho a palavra de Deus, eu possuo aqui, eu tenho algo importante nas minhas mãos. Tem um filme, já agora ele já está ficando um pouco mais antigo, né? É aí da década passada, que é o Livro de Eli. É um filme muito, muito interessante, um filme muito bom. E este livro, aí eu vou ter que te contar um pouquinho do final, né? Porque ninguém sabe exatamente que livro é este, até a metade do filme, até que no filme é revelado ali que este livro é a Bíblia. E a Bíblia ali era um livro que era buscado durante todo o filme. O dono ali de uma cidade, é um futuro pós-apocalíptico, e o dono da cidade, ele queria a Bíblia porque quem tinha a Bíblia conseguia controlar os outros. Mas não é este o propósito da palavra de Deus e do qual Deus se revelou a nós. A revelação de Deus e o propósito está no que Moisés fala no final do versículo 29, para que sigamos todas as palavras desta lei. Então, Deus se revela a nós, Deus revela a sua palavra a nós para que nós possamos colocar ela em prática, para que nós possamos obedecer. Agora, um dos aspectos mais interessantes da lei de Deus. A lei de Deus, ela revela o caráter de Deus. Então você vai ver vários momentos na Bíblia em que a Bíblia vai dizer algo sobre ela. Algum salmista, por exemplo, vai dizer algo sobre a palavra de Deus, e a Bíblia também vai dizer com algum apóstolo ou com o próprio Jesus algo sobre quem é Deus. E a afirmação que vão fazer sobre a lei é a mesma afirmação que vão fazer sobre Deus. Então, por exemplo, Salmo 19, versículo 7. Salmo 19, 7, o salmista Davi diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Aí você vai ver Jesus falando, por exemplo. Mateus 5, 48. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Então, você vê aqui aspectos do caráter de Deus sendo revelados na lei de Deus e a própria lei falando, mostrando quem ela é, sobre quem Deus é. Você vai ter vários outros exemplos aqui, vou pegar aqui alguns que eu deixei anotado. Por exemplo, Deus é santo e a lei de Deus é santa. O livro de Levíticos, capítulo 19, versículo 2 diz: fala a toda a congregação, os filhos de Deus, os filhos de Israel, diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. E aí você vai para Romanos 7, 12. Assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. E aí você vai ter vários outros aspectos falando sobre a lei é luz, Deus é luz, a lei é pura, Deus é puro, a lei é justa, Deus é justo, e assim por diante. Então, vários desses aspectos vão nos trazer justamente o caráter de Deus. Esse é o principal aspecto da lei. Esse é o principal aspecto sobre a obediência a esta lei. E é sobre esse primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês neste momento. O primeiro ponto é obediência, estilo de vida do verdadeiro adorador. Eu vou pedir a um dos alunos que leia para mim aqui Deuteronômio 28, do versículo 1 até o versículo 6.
Tá? Então, abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 6. Quem achou, abre o seu microfone e pode ler. Mas não demora. Se atentamente obedeceres à voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas estas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. Muito bem. Então, você tem aqui aspectos sobre a obediência, a instrução sobre a obediência. Você sabe que a má interpretação desse texto pode te levar a uma postura errada sobre a obediência? Porque nós temos aspectos diferentes, a gente tem que ter uma compreensão do tempo em que o texto bíblico e essa história é narrada. Essa história é narrada tratando sobre a antiga aliança. Inclusive, quando você avança ali para o capítulo 29, você vai ter a renovação desta aliança. A aliança de Deus com Abraão, a aliança de Deus com os patriarcas e também com Moisés. Nós estamos vivendo no tempo da nova aliança, que é a aliança de Deus através de Cristo Jesus. Por que a gente tem que entender isso? A gente pode entender errado esse texto, achando que é o seguinte: eu tenho que obedecer a Deus para ser abençoado. Então, eu vou obedecer a Deus para ser abençoado. O objetivo não é obedecer a Deus, o objetivo é ser abençoado. E essa é a postura que, por exemplo, Jesus condena ali com o filho pródigo. O filho pródigo queria a herança do pai, a bênção do pai, os bens do pai, mas não o tempo e o relacionamento com o pai, porque ele pega os bens e vai para longe. Pega as bênçãos e vai para longe. Você sabe que essa é uma característica comum do ser humano desde que existe o pecado no mundo. O ser humano busca ter um relacionamento de troca. E ele trata a Deus dessa forma. Ele trata a Deus como um meio para o seu objetivo. Então eu vou me relacionar com Deus para que eu seja abençoado, para que eu atinja isso, para que eu atinja aquilo, para que eu seja curado, para que eu prospere, para que eu ganhe tal coisa, para que eu suba nesta carreira, para que a vida do meu filho seja preservada. Sempre uma relação de troca. Mas sempre olhando Deus como um meio e não como um fim. Até mesmo alguns se aproximam de Deus para conquistarem o céu. Então, Deus é o meio para eu chegar ao céu e não o fim. E aí eu tenho que deixar bem claro esse aspecto. Deus não é o meio para nada. Deus é o fim de todas as coisas. É claro que Jesus é o meio para chegar ao fim, e o fim é Deus. O céu é tão maravilhoso, o paraíso é tão maravilhoso, porque Deus está lá. Então, Deus é o fim de todas as coisas. Por isso que o livro de Apocalipse diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, se o objetivo de obedecer à lei não é ser abençoado, qual é o objetivo de obedecer à lei? Qual é o objetivo de obedecer aos mandamentos? Qual é o objetivo de obedecer a Deus? Se não é para receber as bênçãos de Deus. Tem um comentarista bíblico muito interessante, o John Blanchard. Não sei se eu falei direitinho o nome dele. O John Blanchard, ou Blanchard. Ele tem uma frase muito interessante. Ele diz: a obediência, presta atenção nisso,
não é a essência de um relacionamento com Deus, mas a evidência desse relacionamento. Então, não se obedece a Deus para mostrar que você se relaciona com Ele, mas você está obedecendo a Deus porque você se relaciona com Ele. Ou seja, olha, para que eu me relacione com Deus, eu tenho que obedecê-lo. Não, porque você se relaciona, você obedece. E aí fica mais claro com alguns versículos da palavra de Deus. Por exemplo, Salmo 119, versículo 97. Ele diz: Como eu amo a tua lei, medito nela de dia e de noite. E aí, quando você vai observar, por exemplo, Mateus capítulo 22, ali a partir do versículo 37 até o versículo 40, Jesus vai descrever o que é a lei de Deus. Ele diz que a lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, de maneira resumida. Estou resumindo ali o texto. Mas a gente tem que ter em mente isso. Por que eu obedeço aos mandamentos? Por que eu obedeço a Deus? Porque eu o amo. Por eu o amar, eu então o obedeço. Deus me abençoa não é por conta da minha obediência. Deus me abençoa porque Ele é bom. Deus me abençoa porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Deus me abençoa porque Ele é amor. Deus me abençoa porque Ele me ama. Entenda isso. Não obedeça a Deus com o fim de ganhar alguma coisa dele, porque sabe o que isso vai gerar no teu coração? Ingratidão. Você vai e obedece. Então, se o primeiro filho, lá na parábola do filho pródigo, ele quis os bens do pai, se mandou para longe, foi para longe do pai, o segundo filho é o da ingratidão. Era o que obedecia pela interpretação errada, por exemplo, do Antigo Testamento, pela interpretação errada do texto. Ele disse ao pai, quando o filho mais novo volta, o pai recebe como uma festa, o filho fica no campo, revoltado, o pai o chama, filho, vem para a festa, vem para comemorar, o que você está fazendo aí fora? E aí ele diz, quantas vezes eu quis um novilho, um cabrito para celebrar com os meus amigos, eu te servi como um escravo e o Senhor não me deu nem um cabrito sequer. Agora volta esse seu filho, que desperdiçou seus bens, e você dá uma festa para ele. Olha a mentalidade do filho mais velho. Ele obedecia para ter as bênçãos. Só que sabe o que Deus disse a ele? Filho, tudo que eu tenho, tudo que é meu, é seu. Eu sou a tua bênção. Filho, eu não estou te abençoando porque você está me servindo. Esse é um pensamento que a gente tem que ter em mente. E sim, o relacionamento com Deus, ele se dá através desse amor. Jesus vai dizer em João 14,15, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Então, um reflexo do amor a Deus é a obediência. E aí, de novo, John Blanchard, ele traz uma outra frase muito interessante que é: a evidência da fé salvadora não consiste em quanto você crê, mas como você se porta. Então, um dos aspectos que nós temos que ter em mente é o que revela que nós somos salvos é de acordo com que esta salvação vai transformando as nossas vidas. Esse é um outro pensamento que a gente muitas vezes comete como erro, erra nesse sentido, achando que, ok, eu entreguei a minha vida a Jesus, eu sou salvo por Jesus, e aí acabou. É isso. Agora eu espero ou Jesus voltar, ou eu morrer. E pronto, vou estar com Cristo. Mas não, querido. A fé salvadora, ela é um aspecto transformador. Ela vai te levar a se parecer mais com Cristo até o dia do que a gente chama de glorificação. Até o dia em que você, de fato, ou que Cristo voltar e você for transformado. Só um minutinho, entrou uma ligação aqui para mim. Estão me ouvindo bem, né, os alunos?
Ok. Até o aspecto em que você morrer ou que Jesus Cristo voltar e você for transformado no seu corpo glorioso, já não vai ser mais esse corpo corrompido. Então, a fé ela vai sendo desenvolvida, a salvação vai sendo desenvolvida. O apóstolo Paulo fala isso em Filipenses capítulo 1. Desenvolvam a sua salvação. E é justamente neste pensamento, você demonstra a sua fé em Cristo de acordo com o seu comportamento, não de acordo com as suas afirmações. Eu creio em Deus, eu creio em Cristo. Sim, de fato, se você crê, as suas atitudes vão ser de acordo com o que você crê. É por isso que tanto o apóstolo não, o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, e Tiago escreve no capítulo 2 sobre justamente o reflexo da fé na ação das pessoas. E é narrado, por exemplo, sobre Abraão. Abraão creu em Deus e isso foi lhe creditado como justiça. Só que este creditar foi, primeiro, Deus disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ele saiu, ele creu, ele ouviu e andou. Ele creu. Se a gente chega assim e fala, não, eu creio em Deus, e Deus diz assim, tá bom, Cristiano, sai daí da cidade de São Paulo e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Não, senhor, eu creio, senhor, mas eu acho que eu devo ficar aqui em São Paulo. Não vou sair, não. Então você não crê. Porque se você não crê que Deus é poderoso o suficiente para te levar para o lugar certo, cuidar de você, seja lá aonde for, então você não crê em Deus de fato. Abraão pede perdão, Deus pede a Abraão que apresente Isaac como um sacrifício. E Abraão obedece. E uma das belezas que está lá em Hebreus capítulo 11 é dito que Abraão ele recebeu Isaac em ressurreição, ou seja, ele tinha mesmo a intenção de sacrificar Isaac. E ele tinha fé o suficiente que Deus ressuscitaria Isaac. E ele não daria um outro filho. Seria Isaac, porque Isaac era o filho da promessa. Então ele obedeceu por crer, por fé. E esse é um dos aspectos que a gente tem que ter em mente. Olha o que o apóstolo João diz na primeira carta de João, capítulo 2. Então, eu vou pedir para um dos alunos abrir em 1 João, capítulo 2. Leia para mim dos versículos de 3 a 6. 1 João 2, de 3 a 6. Aqui achou, pode ler. Pode ler, Menedia. 1 João 2, de 3 a 6. de 3 a 6, só um momentinho. Meu Deus. Sai fora. 2, de 3 a 6. Tá aqui. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Eu não sei vocês, mas às vezes eu tenho uma dificuldade de abrir e fechar esse microfone meu aqui do celular. Eu aperto aqui, ele não vai, não. Agora foi. Consegui aqui abrir. Veja que interessante. Um dos aspectos que a palavra de Deus nos coloca é que a obediência é um reflexo da nossa identidade. Então, ele diz aqui em 1 João capítulo 2, aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele.
Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus é aperfeiçoado. Então, isto revela que de fato você tem relacionamento com Deus. Isso revela que você foi transformado por Deus. E quando ele diz ali, sabemos, versículo 3, sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Esse conhecer não é o conhecer de ler um livro e dizer, ler uma biografia. Eu estou aqui com uma parte da biografia do meu avô. Né? Peguei esse livro lá na biblioteca dele, conta um pouquinho da história dele, até uma parte que meu avô ainda permanece conosco, Deus nos deu esse privilégio dele estar conosco, então aqui é só uma parte. Mas se eu ler esse livro aqui, eu não posso dizer que eu conheço o Salovey Bernardo. Eu conheço a história do Salovey Bernardo. Mas o Salovey Bernardo eu só vou conhecer se eu for lá conversar com ele, se eu for tomar um café com ele. Aliás, se ele toma café, pode ser que ele tome chá, pode ser que ele prefira um suco, pode ser que ele goste mais de água. Se ele gosta mais de conversar sentado à mesa ou se ele prefere estar sentado em um banco, olhando para uma praça e assim por diante. Assim eu posso dizer que eu conheço o Salovey Bernardo. Mas é justamente sobre isso que a palavra de Deus está dizendo. É o relacionamento que eu tenho com Deus. E à medida que eu vou obedecendo a sua palavra, isto revela que a verdade de Cristo está em mim e esse amor que Deus tem por mim, ele está sendo aperfeiçoado. Essa é uma das coisas interessantes sobre a obediência a Deus. Quanto mais você, presta muita atenção nisso, quanto mais você obedece a Deus, mais você descobre que Ele te ama. Isso é uma coisa muito maluca. Porque o amor, ele revela cuidado. E aqui nós estamos falando de pai e filhos. E é justamente de um bom pai, vamos falar de bons pais e boas mães. Quando bons pais e boas mães mandam em seus filhos, dão ordens, dão as leis da casa, olha, você tem que fazer, todo dia você tem que levantar, arrumar a sua cama, escovar os seus dentes e ir tomar o café da manhã. Depois que você tomar o café da manhã, você vai escovar os dentes novamente. Opa, esqueci até de falar, você tem que lavar as mãos. Você vai tomar o seu café da manhã, você vai escovar os dentes novamente e você vai se aprontar para ir para a escola, por exemplo. Vamos pegar aí um filho que seja criança ou adolescente. Se o filho ele não obedece o pai simplesmente porque ele quer fazer da forma com que ele quer, ou ele não quer fazer nada disso, se ele não arruma a cama, ele não vai aprender a organizar a vida e lidar com as pequenas coisas da vida que são necessárias para você começar o dia. Se ele não escova os dentes, ele vai ter problema de dentição. E uma infecção dentária pode levar à morte. Se ele não toma café direitinho, ele não vai ter os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. Porque o pai está mandando, ou a mãe está mandando o filho fazer tudo isso. Porque ele se importa com o bem-estar e com a saúde do filho. Se o filho obedece ao pai e à mãe, ele vai descobrindo o amor do pai e da mãe. Se nós obedecemos a Deus, nós vamos descobrir o amor. O amor dele é aperfeiçoado em nós. Quanto menos você obedece, querido, menos você vai conhecer do amor de Deus. Por isso que Abraão continuou caminhando com Deus. Todo momento em que ele caminhava com Deus, ele conhecia mais do amor de Deus. Por isso que todos os servos da Bíblia continuaram andando com Deus. E mesmo quando as situações estavam difíceis. Vamos pegar aqui Davi, por exemplo. Davi, ele permanece ali sendo fiel ao Senhor. O próprio Deus diz a Samuel, ele é um homem segundo o meu coração.
E Davi, ali, ele começa a ser perseguido por Saul. E ali ele tem duas oportunidades claras e fáceis de matar Saul. E ele não faz, e nas duas vezes ele diz: eu não levantarei a mão contra aquele que é o ungido, que é aquele que é o escolhido do Senhor. Eu prefiro obedecer ao Senhor do que exercer a minha vontade, que era de vingança, que era de autoproteção, que era de pegar uma promessa que tinha sido dada a mim. Eu fui ungido rei de Israel, então eu simplesmente estaria cumprindo com o meu destino. Em tudo isso, Davi está abrindo mão daquilo que tinha sido dado a ele quando ele foi ungido rei de Israel. Davi tinha se abrido mão de ter a sua autodefesa e Davi tinha abrido mão de exercer a vingança por tantas vezes que Saul tentou matá-lo. Tudo porque ele queria obedecer ao Senhor. E aí é ele que escreve, por exemplo, o Salmo 19:7, onde nós lemos: ó, quanto eu amo a tua lei, ela é perfeita. Mesmo que não as coisas não me pareçam bem. Então, querido, o verdadeiro adorador, ele obedece a Deus por amor, ele ama a Deus. E por ele saber que Deus é um Pai bondoso, ele obedece como um filho, sabendo que em tudo, em todas as coisas, Deus coopera para o bem, ou todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Esse é o primeiro aspecto. Agora, o segundo aspecto que nós vamos trabalhar nessa aula está justamente nos adoradores que vão andar na contramão e estão lidando com o perigo da desobediência. Sim, em vários momentos da sua vida, andando com Cristo, mesmo tendo sido salvo por Cristo, você pode viver na desobediência. Você pode tropeçar hoje. E a desobediência é um grande perigo. Por exemplo, Provérbios capítulo 14, versículo 12. Salomão, filho de Davi, escreve aqui, Provérbios 14, 12. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Então a gente tem que ter muita consciência e principalmente direção do Espírito Santo para saber se nós estamos andando em obediência ou não. Porque o pecado já nos levou à morte. A morte física e a morte eterna. Tanto o ir para o inferno, quanto a morte que todos nós experimentamos hoje, pessoas que nós amamos, pessoas que nós conhecemos, experimentam, são consequências do pecado. Pode ser que um pecado que você cometa agora, por exemplo, falar mal de alguém, maledicência, né? Não te mate agora. Bom, depende de quem você fala mal. Se você falar mal de um bandido ou do filho de um bandido, pode ser que isso leve à tua morte mesmo, né? Mas estas coisas vão trazendo morte às nossas vidas aos poucos. Você quer ver uma coisa muito simples? Se alguma pessoa for sábia, você é uma pessoa que falou mal de outro. Ou você é uma pessoa que gosta de fofocar, gosta de falar mal. Sabe uma das coisas que vai acontecer? Se as pessoas que estiverem ao seu redor forem sábias, elas não vão se relacionar com você. Se você falar mal de uma pessoa que você conhece, ou até de um amigo seu, para um outro amigo seu, se esse outro amigo é sábio, ele vai dizer, olha, se ele fala mal de mim, quer dizer, se ele fala mal do outro, para mim, ele deve falar mal de mim para o outro. Eu não quero amizade com essa pessoa. E você vai tendo amizades, boas amizades, sendo afastadas de você. Isso vai matando aos poucos a tua vida. Vários aspectos da desobediência nos levam a perigos, e aqui, perigos de morte. Mas vamos ver um pouquinho de como Deus estava agindo com o povo de Israel, ou como ele iria agir com o povo de Israel ali em Deuteronômio. Então, abra sua Bíblia em Deuteronômio, eu vou pedir a uns alunos para ler esse texto para mim. Deuteronômio 15,
Perdão, Deuteronômio 28, do 15 ao 19. Então, Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 15 ao versículo 19. Aí pode abrir a sua Bíblia e ler. Sua Bíblia não, abra seu microfone. A Bíblia, espero que esteja aberta a aula toda. Mas se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, se não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te atingirão. Maldito serás na cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, e maldito serás ao saíres. Muito bem, então você tem agora, e aqui, olha, você se ainda não acompanhou essa lição, se ainda não leu esses capítulos, depois você vai ler ali do capítulo 28, você vai ter toda a parte de bênçãos em relação à obediência até o versículo 14. E aí, depois do versículo 15 até o versículo 68, está falando sobre maldições e consequências da desobediência. Esse é um dos aspectos difíceis quando você deseja cumprir a lei de Deus e quer, então, cobrar de Deus ali de acordo com o seu proceder. Né? Então, por exemplo, olha o versículo 14, o anterior aqui. Ele diz, não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Então, o que era a mentalidade do Antigo Testamento? E ainda é uma mentalidade hoje. Bênçãos para quem era obediente, maldições para quem era desobediente. Ainda existe essa mentalidade hoje. Ainda existe a mentalidade dos amigos de Jó. Jó é um homem que é abençoado, e o texto bíblico fala, o próprio Deus fala, que ele é íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal e faz o bem. O capítulo 1 e o capítulo 2 mostram os ataques de Satanás sobre a vida de Jó. E ele perde os seus filhos, ele perde todos os seus bens, ele perde a sua saúde. Jó, ele se entristece, Jó, ele amaldiçoa o dia do seu nascimento, mas tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2, em todas as suas posturas, o texto faz questão de enfatizar, em tudo isso Jó não pecou contra o Senhor. E depois, logo em diante, os amigos de Jó vêm para consolá-lo. Então, pensa aqui, você está no velório de seus filhos, todos os seus filhos. Normalmente, nós recebemos amigos e parentes para nos dar conforto, nos abraçam, dizem sinto muito. Alguns vão dizer eles estão com Deus, eles estão com Cristo, eles estão num lugar melhor, que Deus te conforte, que Deus te fortaleça. Esses são os amigos que a gente quer do nosso lado. Os amigos de Jó chegam para ele e dizem, isso aconteceu porque você pecou. Você já imaginou você ali da frente do caixão do seu filho, ou de uma pessoa que você ama, e a pessoa bota a mão no seu ombro e fala, isso aconteceu porque você pecou. E Jó fica num diálogo com os seus amigos durante mais de 30 capítulos, dizendo, eu não pequei, me mostrem o pecado. Então, um dos aspectos que a gente tem que ter em mente é não ter esse pensamento que, eu estou sendo abençoado porque eu sou obediente. Já o outro que está sendo amaldiçoado, ele está sendo amaldiçoado porque ele é desobediente.
porque eu quero colocar você à prova aqui no versículo 14 de Deuteronômio 28. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Você nunca se desviou? Você nunca pecou? Você é aquele que pode atirar a primeira pedra, como Jesus nos coloca? Então, é algo muito complicado se a gente for seguir por esta linha de pensamento. Ora, mas por que então todas essas coisas aconteceriam? É muito simples. Se você não obedece ao seu pai quando você é criança, você vai se machucar. Aliás, você vai morrer. Seu pai diz, não suba ali, ali é perigoso. Você vai e sobe. Dependendo de como você cair daquele local, você vai se machucar feio ou vai acabar morrendo. Meu pai, não sei se é uma das minhas tias ou se é algum conhecido, mas meu pai conta a história. Ah, não, acho que não foi, meu. Bom, pai, aí o senhor vê aí se foi essa história. Não sei se foi, ou se foi de um professor de ciências meu da quinta série. Eu gravo essas coisas, mas eu tô confundindo as histórias. Ah, meu pai e minhas tias tinham o costume de brincar de pega-pega nos galhos das mangueiras. Eu sei que uma das minhas tias pisou num galho lá que não era nada seguro e caiu no chão. Mas eu também lembro da história, um professor meu também brincando com a irmã na árvore ali, e ela caiu também no chão e ela não conseguia andar para frente. Ela só andava de lado. Não sei o que aconteceu, deu algum problema lá no cérebro dela, na cabeça dela, fez algum dano. Claro que isso foi revertido depois, passou depois, mas ela só conseguia andar de lado. Eu só não lembro se eu acho que essa história é do meu professor. Aí o senhor vê aí, eu não lembro o que aconteceu com uma das minhas tias que caiu da mangueira lá e se machucou. Mas é justamente um reflexo de não obedecer. Diga aí, irmã Emilce, que é minha mãe, essa senhora aqui que vai falar. Foi o seu pai que caiu da mangueira na brincadeira. E cortou tudo agora, falou só foi o seu pai, mas eu não ouvi o resto. Então, foi o seu pai que caiu da mangueira nessa brincadeira. Ah, foi o meu pai. Bom, aí então eu Ele acabei. que ficou um bom tempo desacordado. Ah, tá, pronto. Aí, ó, pronto. Aí já denunciaram a arte aí do pastor Salome Júnior. Quando a gente desobedece aos nossos pais enquanto crianças e adolescentes, e até mesmo no início da nossa juventude, a gente vai se machucar. E alguns podem perder a vida. Quando a gente desobedece ao nosso Pai Celestial, as consequências vêm. Deus não fala, nos dá mandamentos, nos dá leis, porque Ele é mau, pelos caprichos dele. Não, é porque Ele nos ama. E por Ele nos amar, nós temos que ter em mente que quando a gente desvia dos caminhos, a gente vai fazer mal às nossas vidas e vai fazer mal à vida das pessoas. Então, sim, há consequências para a desobediência. Agora, sabe uma das coisas maravilhosas que a lei de Deus revela? A misericórdia de Deus. Então, agora eu vou pedir a um dos alunos que leia para mim Deuteronômio capítulo 30, versículo de 1 a 3. Deuteronômio capítulo 30, versículos 1, 2 e 3. Aí quem achou já pode abrir o seu microfone e ler. Quando sobrevierem todas estas coisas, a bênção ou a maldição que pus diante de ti, e recordares delas entre todas as nações, para onde o Senhor teu Deus te houver lançado, e te converteres ao Senhor teu Deus, e obedeceres a sua voz, conforme tudo o que tenho ordenado hoje.
tu e teus filhos, e de todo o teu coração e de toda a tua alma. O Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se compadecerá de ti, tornará a juntar-te dentre todos os povos, entre os quais te houver espalhado, o Senhor teu Deus. Muito bem. Então perceba o seguinte: o caminho da desobediência não é um caminho sem volta, não pela misericórdia e atuação de Deus. Se fosse só pela gente, queridos, era sem volta. A consequência do pecado não tem volta. É Deus que nos redime da consequência. É Deus que nos traz o perdão. E é por isso que, mais uma vez, a lei de Deus revela quem Deus é. Na lei de Deus há misericórdia. E Deus é misericordioso. Mas há alguns aspectos que a gente tem que ter em mente e olhar esse texto com muito cuidado. Porque nós, uma vez desobedecendo ao Senhor, para que nós recebamos dele o perdão, nós precisamos demonstrar arrependimento. E é, de fato, dizer ao Senhor, assim como o filho pródigo disse ao pai: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E do pai ele recebe o perdão. Do pai ele recebe o abraço. Na minha versão aqui, no Deuteronômio capítulo 3, capítulo 30, versículo 3, ele diz: então o Senhor lhes trará restauração. E o pai ali do filho, daqueles dois filhos, o pai do filho pródigo, ele restaura ao filho a posição de filho. Porque o filho diz: me recebe como um dos seus empregados, um dos seus servos. E ele diz: não, eu vou restaurar você a posição a qual você pertence, a qual eu lhe dei. Você é filho e você vai permanecer como filho. Mas há um dos aspectos que a gente tem que ter em mente, que o texto bíblico, lá de Deuteronômio 30, ele diz no versículo 2, quando vocês e seus filhos voltarem para o Senhor, para o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração e de toda a alma, de acordo com tudo que eles têm ordenado, de acordo com tudo o que hoje lhes ordeno. O arrependimento, ele é autêntico. O arrependimento, ele mostra a mudança de postura. Quer dizer o seguinte: eu me arrependo do que eu fiz, eu não vou mais seguir por esse caminho. Esse caminho que eu estava indo estava me gerando dano, estava me gerando problemas, e me machucou, e me feriu. Eu não vou continuar mais nesse caminho. Agora eu vou pelo caminho que o Pai me indicar. O apóstolo João escreve lá em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Esta confissão, este arrependimento, eles têm que ser autênticos e verdadeiros. Então também não tem em mente o seguinte: tudo bem, então é fácil. Se eu desobedecer a Deus, é só eu pedir perdão e toca a vida. Não, você não se arrependeu. Se você não se arrependeu, querido, você não recebeu o perdão de Deus. Porque ele dá o perdão àquele que realmente está arrependido. Aquele que realmente vem com o coração e confissão, está disposto a mudar. Quero que você tenha em mente apenas que não é a tua postura de mudança que faz com que você mereça o perdão. Perdão é um ato de graça. Deus, ele dá. Mas ele não te dá o perdão para que você continue se machucando. Esse é um dos aspectos que a gente tem que ter em mente. Porque a gente fala assim: mas Deus está tirando a minha liberdade. Deus não quer deixar eu viver do jeito que eu bem entender.
Ele quer me dar o perdão, ele quer me dar a graça, mas é só se for para viver do jeito dele. Pode soar de uma maneira até interesseira da parte de Deus, mas não é essa a verdade. Deus sabe aonde esse caminho vai te levar. Então ele não quer que você siga por esse caminho. Deus sabe que se você continuar seguindo essas redes sociais, você vai deixar as coisas que realmente importam para o lado. Se você continuar seguindo essas pessoas, seus comportamentos serão ruins e isso vai fazer mal a você e sua família. Se você continuar vendo isso que você está vendo, isso vai destruir o seu casamento. E assim por diante. Então, o verdadeiro arrependimento é para te colocar de volta no melhor caminho. Deus, ele lhe perdoa. Só que ele não quer mais que você siga por esse caminho, porque esse caminho é um caminho de morte. E o último aspecto, para encerrarmos a nossa aula, e aí nós pensarmos um pouquinho a respeito dos últimos capítulos do livro de Deuteronômio. Então, a partir ali do capítulo 31, são capítulos extensos, inclusive, o capítulo 32 mesmo, que é o Cântico de Moisés, ele tem aí 52 versículos, são capítulos extensos, mas eles vão trabalhar um aspecto muito importante, um elemento fundamental. O que o livro de Deuteronômio é? O livro de Deuteronômio é uma reafirmação da aliança de Deus com o povo de Israel. E, historicamente, é a preparação para a entrada na terra. Eles já entraram já numa porção da terra. Então, eles vão conquistar todo o lado oriental do Rio Jordão. E ali, então, duas tribos e meia vão se estabelecer, a tribo de Ruben, a tribo de Gade e metade da tribo de Manassés. Se eu não me engano, são essas três. Mas eles então vão se preparar e Deus está preparando. Veja que interessante, quando você quer conquistar, se você pensa aqui, eu quero conquistar um território, eu sou general de um exército. O que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho que elaborar uma estratégia. Mas eu não vou lutar sozinho, quem vão lutar são os soldados. Então, os soldados têm que saber da estratégia. Mas eu preciso saber se os soldados, além de saberem da estratégia, eles têm os recursos para vencer a batalha. Então, eu tenho que saber se as armas deles são ótimas armas e se estão em bom estado. Preciso saber também se eles estão em condição para a batalha, se eles se alimentaram bem, se eles se exercitaram. E aí pronto. Se eu tenho uma estratégia vencedora, bons recursos, bom armamento, soldados bem preparados, eu tenho tudo para vencer uma batalha, concordam? E aí eu estou vendo os alunos fazendo assim. E eu digo a vocês, discordo. Faltou o principal. Preparar o coração do soldado. Porque o soldado pode estar bem disposto, forte, saudável. Pode estar com um belo de um armamento, o melhor que existe. Mas se o coração dele estiver no lugar errado, ele foge da batalha. Deus, no livro de Deuteronômio, prepara o coração de Israel. Sabe por quê? Porque Israel entra não tendo as melhores armas. Até Davi, Israel, ele tem pouca tecnologia militar, até Davi. A gente está falando aqui, se eu não me engano, de mais ou menos uns 1000 anos. As nações que estavam ao redor de Israel tinham uma tecnologia militar melhor. Israel entra para combater cidades fortificadas. E não tinha ali aquele trebuchet, aquela catapulta, não conseguiam fazer um cerco para saltar as muralhas. Não, eles não precisavam disso. Deus vencia as batalhas. Então, o que eles precisavam? O coração. E o final do capítulo, o final do livro de Deuteronômio,
fala justamente sobre Moisés preparando o coração, Deus preparando através de Moisés o coração do povo. Então, um dos alunos lê para mim aqui, vai em Deuteronômio 31, versículo 15 e 16, e depois lê o 19. Tá? Então pula, lê o 31, capítulo 31, versículo 15, versículo 16 e versículo 19. Aí, quem achou pode ler. Pode abrir o microfone e ler. (15, 16 e 19), certo? Isso, exato. Então o Senhor apareceu na tenda, na coluna de nuvens, e a coluna de nuvens parou sobre a porta da tenda. E disse o Senhor a Moisés: Eis que dormirás com os teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após deuses estranhos da terra na qual está entrando. E me deixará e quebrará o meu pacto que fizeste com eles. Agora, verso 19. Agora, pois, escrevi para vós estes cânticos, ensinai-os aos filhos de Israel, pondo-os na boca, para que este cântico sirva por testemunha contra o povo de Israel. Muito interessante o que vai acontecer aqui. É uma narrativa da preparação do povo e do próprio Moisés para a morte de Moisés. Deus está preparando Moisés para a sua morte e preparando o povo também para a sua morte e para a conquista. E aí ele diz a Moisés: Moisés, você vai morrer em breve. E quando você morrer, esse povo vai se desviar. Isso vai acontecer. Então, Moisés, o que você vai fazer? Você vai agora escrever um cântico. E este cântico você vai ensinar. E você vai fazer, na minha versão está aqui, façam-nos cantá-la. Você vai fazer eles cantarem. Eles têm que aprender isso. E aí o capítulo 32 é só o cântico de Moisés, o último cântico de Moisés. E é muito interessante esse cântico, porque a maioria dos cânticos da Bíblia, eles são cânticos de exaltação ao Senhor. Cânticos que engrandecem. Cânticos que revelam quem Deus é. Este cântico revela quem Deus é, mas ele é um cântico de ensino. Isso é um dos aspectos que a gente se preocupa hoje, já há muitos anos, é motivo de preocupação, e nós, na nossa igreja, temos ainda essa preocupação, porque o cântico ele tem que ser de adoração, ele tem que ser de louvor ao Senhor, mas ele também tem que ser de ensino às pessoas, ensino à congregação. E esse cântico que Moisés entoa no capítulo 32, ele não é muito bonito para nós, não, viu? Mas ele ensina quais são as consequências de abandonar o Senhor. Então eu vou pegar aqui alguns trechinhos. Acompanhe aí comigo, eu vou ler aqui o capítulo 32. Eu vou pegar aqui o versículo 15, por exemplo, e depois eu vou ler o 18. Jesurum é o nome poético para Israel. Então quando se escrevia poesia, muitas vezes ao invés de escrever Israel, se falava Jesurum. Jesurum engordou e deu pontapés. Você engordou, tornou-se pesado e farto de alimentos, abandonou o Deus que o fez e rejeitou a rocha que é o seu Salvador. E aí o versículo 32, o versículo 18 do 32. Vocês abandonaram a rocha que os gerou. Vocês se esqueceram do Deus que os fez nascer. Este cântico, então, ele vai revelando uma série de posturas erradas e olha, o que ia acontecer com Israel? Israel ia se estabelecer. Quando você está viajando a pé, você não engorda. Você está indo para ficar por algum lugar, então você para comer, mas você consome toda a caloria. Agora, quando você se estabelece, então, você está ali trabalhando, vamos supor que o seu trabalho seja braçal. Você trabalha com construção civil.
Aí você trabalha ali com construção civil todo dia e provavelmente você então acaba comendo muito, mas mantém o peso, porque gasta tudo aquilo que você come. Mas aí você entra de férias e você ganhou bem, trabalhou numa obra legal. Então você vai para Salvador e fica 20 dias lá em Salvador, num resort, tudo pago. Com quantos quilos você acha que você vai voltar? Então pensa aí na sua cabeça o quanto você engordaria. O que estava acontecendo com Israel? Eles iam se estabelecer, depois de 40 anos viajando no deserto. Eles iam. E o engordar ali, gente, não era sinônimo de coisa ruim, não. O engordar ali era sinônimo de prosperidade. Quer dizer que está bem, que está farto, que não precisa mais lutar. As coisas estão tranquilas, estão tão tranquilas que fica ali sentado na cadeira comendo. E que tem muita comida para comer. E aqui, ele está dizendo, olha, por conta desta fartura você esqueceu de Deus. Você se orgulhou. Você esqueceu não aquele que te trouxe aqui. Você esqueceu não aquele que guardou você no deserto. Você esqueceu aquele que te gerou. Você esqueceu o autor da vida. Sem ele você nem existiria. Então Moisés está ali ensinando, e olha como termina o próprio Deus falando no final ali dos versículos do capítulo 32, versículo 46 e 47, diz assim: Disse-lhes, guardem no coração todas as palavras que hoje lhes declarei solenemente, para ordenarem aos seus filhos que obedeçam fielmente todas as palavras desta lei. Elas não são palavras inúteis, são a sua vida. Por meio delas, vocês viverão muito tempo na terra da qual tomarão posse, do outro lado do Jordão. Como nós terminamos o nosso trimestre? Como nós terminamos essa aula? O verdadeiro adorador, o adorador obediente, ele ensina aos outros a adorarem verdadeiramente ao Senhor. Ele se preocupa com a próxima geração. A adoração, isso a gente aprendeu na aula passada, hein? A adoração, ela não é só vertical, eu e Deus. A adoração também é horizontal, eu e os meus irmãos. Aqui, Moisés está passando a direção à frente. Quem assumiria o povo, quem escolheu, Deus escolhe o próximo que vai assumir o povo é Josué. E Moisés está passando a todo este povo como eles deveriam permanecer adorando ao Senhor. Como eles deveriam continuar. Ele estava preocupado com essa continuidade, porque logo ele estaria com o Senhor. Você tem se preocupado com a continuidade dos adoradores? Formar novos adoradores e aqueles que já estão formados, fazer com que eles desenvolvam a sua adoração, desenvolvam a sua salvação em Cristo? Primeiro, sabe qual era o grande problema da desobediência? Olha, a desobediência de uma pessoa não era um problema para Israel. A desobediência, se fosse só sua, não seria problema. Lá em Israel, se alguém mantivesse alguma postura de desobediência ali, dependendo da gravidade, ele era apedrejado. Era executado, era morto. O grande problema é que a desobediência levava outros a desobedecer. E a nação estava sendo punida porque um pequeno grupo, através de um líder, começava a desobedecer. E isso influenciava toda uma tribo. Isso influenciava todas as outras tribos. E a nação era contaminada. A tua postura vai levar outras pessoas a deixarem de ser verdadeiros adoradores. Então não é uma preocupação vertical, eu e Deus. É saber que tem muitas pessoas te olhando. Se você é um verdadeiro adorador, querido, tem muita gente te olhando. E com olhos de desejo, olha, eu quero ter essa mesma postura, olhos de admiração, olhos de seguir o exemplo. Sim, você pode ser a pessoa mais simples do mundo. Não, eu não lidero nada. Eu não sou líder de nenhum ministério.
eu já não faço nada. Eu sou muito novo, eu sou muito pequeno, eu sou muito velho, eu não sou importante. Se você é um verdadeiro adorador, querido, você é destaque. As pessoas estão olhando. As pessoas estão te imitando. Assim como Paulo convidou muitos a imitá-lo porque ele era imitador de Cristo. As pessoas estão vendo um pequeno Cristo em você. Um cristão. Isso significa a palavra. E estão aprendendo com você a adorar a Deus. Mas quando você desobedece, quando lhe falta a ética, quando lhe falta a pureza, quando lhe falta a santidade, quando lhe falta o desejo de servir a Deus, o desejo de fazer a vontade de Deus, outras pessoas vão seguir no mesmo caminho. Então, esta é a preocupação de um verdadeiro adorador. Isso conduziu o povo de Deus ao longo de toda a história. Então, olha aqui uma das últimas cartas, de novo lá em 1 João 2:1. 1 João 2:1 diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Aqui eu vou destacar a primeira parte. João estava preocupado com a postura dos seus irmãos, e aqui era daqueles que estavam aprendendo com ele, por isso essa linguagem, meus filhinhos. Daqueles que estavam observando os seus ensinamentos, daqueles que estavam observando suas palavras. Você foi chamado para adorar a Deus. Você foi chamado para adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas você foi chamado para capacitar novos adoradores ao Senhor por meio da ação do Espírito Santo, por meio da postura de fidelidade e de santidade ao Senhor. Espero que essa aula tenha abençoado a tua vida. Espero que este tema, este trimestre tenha abençoado a tua vida. Nós vamos dar início a novas lições na semana que vem. Nós vamos começar o estudo do Evangelho de Lucas, um dos evangelhos mais interessantes para se estudar do Novo Testamento, para entender de uma maneira muito profunda e até de maneira cronológica a história, a condução da vida de Jesus Cristo. Então a gente convida você a continuar participando. Essa playlist de vídeos ela é fechada nesta 13ª lição. Você pode acessar todas as aulas dessa playlist e a gente vai começar uma nova playlist na semana que vem. Nos acompanhe, esteja conosco, principalmente ali presencialmente. Olha, depois da escola bíblica, a gente tem o nosso culto de louvor e adoração, mas a gente tem também o nosso café da manhã. A gente quer você participando, tendo comunhão conosco. Diga, irmão Emilson, pode falar. Eu queria só agradecer a palavra e os ensinamentos do pastor Cristiano e dizer uma frase que eu anotei e que me marcou. Quando o pastor Cristiano disse: quanto mais você obedece a Deus, mais Deus te ama. Isso é muito forte e verdadeiro. Cada um de nós devemos experimentar obedecer a Deus. Obrigada. Amém, amém. Obrigada, pastor Cristiano. Foi uma bênção, viu? Estudo maravilhoso. E tem me ajudado muito a ser. Glória a Deus. Exato. Obrigado pela presença de... Amém. Obrigado pela presença de todos os alunos aí que estiveram conosco durante esse trimestre. Obrigado, pastor Salome Júnior, também, que tem ministrado as aulas ali conosco também. Essa aula, caso você não saiba, também é a aula para os professores que vão ministrar a aula neste domingo. Esse domingo, presencialmente, vai ser o pastor Salome Júnior, que está ali conosco, ministrando a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço.